Olá, tudo bem? Sou Sônia do projeto Reação Saudável e hoje estou aqui para responder algumas perguntas que me fizeram no post. Eu já respondi sobre carboidrato, que me fizeram 3 perguntas, e agora eu vou responder sobre as outras, tá? Então, da nossa amiga aí, Edeusuíta Souza Silva. Ela fala que ela quer eliminar o açúcar da vida dela, o que ela pode estar usando como substituto. E a outra da nossa amiga Lucimara Silva, que pede receitas aí sobre doces. Eu vou estar falando, aproveitando falar sobre doces e sobre açúcar nesse daí. Então, sobre o açúcar sobre o substituto. Tirar o açúcar da vida seria, né, o sonho de consumo de todo mundo. Só que é difícil, porque como a gente foi criado, os hábitos que a gente possui, é difícil estar tirando ele de vez. Então a minha dica é para você ir tirando aos poucos, tá? Lá no e-book que eu preparei aí com dicas para estar eliminando as gorduras aí indesejadas, vocês podem estar clicando aqui embaixo para estar conhecendo um pouquinho aí sobre o meu projeto, sobre esse e-book aí que eu preparei para estar informando para todos vocês aí sobre como eliminar aí, as gordurinhas indesejadas. Então lá eu estou explicando um pouquinho sobre isso, é o vício aí do açúcar, né, que a gente tem. Então a minha proposta é essa, vá diminuindo aos poucos. Trocar por adoçantes, substitutos aí eu não acho uma boa ideia, tá? Por quê? Porque é uma coisa química, é uma coisa que foi produzida para uma pessoa que é doente, que tem o problema aí da diabetes, que é da glicemia alta aí, com uma falha aí na produção de insulina. Então existem os adoçantes. Para quem está querendo fazer uma dieta mesmo, para quem está querendo qualidade de vida, que está querendo se libertar de todos esses vícios aí da alimentação moderna, então eu proponho que faça um desafio aí de estar tirando o açúcar aos poucos. Para quem prefere tirar de uma vez, tira de uma vez, mas o mais indicado é ir tirando aos poucos, porque a gente tem esse vício mesmo. Então quanto mais a gente adoça, mais a gente quer adoçar. Então se você toma hoje um suco com uma colher por exemplo, um suco, um café, com uma colher de açúcar, então diminua. Na próxima, você começa a partir de amanhã, começa por metade só da quantidade de açúcar. A primeira vez que você tomar, você vai achar amargo. Depois, a segunda vez, você já vai se habituar e vai acostumando. Então a gente tem que manter essa rotina por mais de 2 semanas pelo nosso paladar, para estar tirando um hábito anterior, um hábito antigo aí. Então vá diminuindo, põe só meia colher uma semana, na próxima semana você põe só 1/3 da colher, até você conseguir tirar de vez. Vou te dizer que a princípio parece impossível, mas é fácil, porque você perde o paladar, você começa a apreciar o sabor do alimento, vamos supor, o sabor do café, o sabor mesmo da fruta, né? Então você começa a perceber os outros tipos de sabores, não o açúcar que disfarça, que mascara o sabor do alimento. Então eu proponho essa dica aí para você e para todas as pessoas que estão querendo se livrar aí do vício do açúcar, porque é um vício. Tudo que a gente não consegue ficar sem, ou que a gente tem que sempre aumentar a quantidade para estar suprindo aquela necessidade nossa, é um vício, tá bom? Então vamos nos libertar aí de tudo isso. E a outra aí de receitas de doce, nossa outra pergunta aí sobre, tá falando sobre as receitas de doce, tem várias receitas. Eu vou até estar montando aí depois para estar passando lá no meu site algumas dicas de receitas aí. Só que a dica principal que eu posso estar dando agora no momento é qual? Receitas de doce. Então, para você se livrar do açúcar, você tem que ir diminuindo a quantidade do açúcar. Então, para fazer um doce, faça a mesma coisa. Coloque menos açúcar. Vai fazer um bolo, lá na receita está pedindo 2 xícaras de açúcar. Coloca só 1 xícara. Você vai ver que não muda o sabor. Você quer fazer um bolo totalmente sem açúcar, não vai usar adoçante, porque você vai estar substituindo uma coisa que você nem sabe a procedência daquele produto. É um produto químico, vai estar dando um sabor diferente no alimento. E você tem que gostar do alimento, do sabor do alimento. Então diminua ou tire de vez. Então, principalmente para bolos, uma boa sugestão é estar colocando ameixas desidratadas, aquelas pretas, que tem o sabor doce. Suco de maçã, então maçã mesmo, bate a maçã, faz um suquinho lá com a maçã, uma polpa de maçã, e tá colocando no meio do bolo. É muito legal, acabou de passar uma moto aqui agora.
Então é muito legal esse sabor do doce da maçã para estar colocando em bolos. Banana, né? Você vai fazer um bolo de banana, para que tanto açúcar? Não tem necessidade de tanto açúcar. Então comece acostumando com isso, principalmente quem tem filho. A criança não é acostumada com açúcar, o leite materno não é doce, tá? Ele não é adocicado, não puxa para o sabor doce. Então se você vai estar oferecendo um bolo, vai fazer aqueles bolinhos de brincadeirinha lá com criança, bolo de caneca, não coloque açúcar. Põe polpa de maçã, põe polpa de fruta, né? Que você vai estar vendo que a criança come normalmente, não tira aquele vício dela, principalmente de produtos industrializados, tá bom? Então minha dica de hoje é essa.